Vascaíno, diretoria aí da SAF correndo contra o tempo para efetivamente anunciar reforços. Ontem ventilou mais 2 nomes aí. E nesta edição deste vídeo do Laureano, a gente vai falar muito aqui sobre uma ação na justiça, onde o Vasco da Gama pode pagar 8 milhões de reais para um atleta. Iremos abordar aí a situação do Maracanã, porque quarta-feira a gente vai ter martelo batido aí com relação ao processo licitatório do Maracanã. E a situação do jogo, hein, entre Vasco da Gama e a equipe aí do Atlético de Minas Gerais. Grana entrando no Vasco da Gama, isto mesmo. A gente vai falar aqui sobre a distribuição aí da cota de TV aí, 2 blocos aí propondo situações distintas ao Vasco da Gama. A gente vai explicar para vocês quanto que o Vasco vai ganhar aí nesses 2 blocos aí. Quais são as possibilidades. E, obviamente, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre a situação aí na justiça. O Vasco ontem não compareceu a uma audiência, a audiência lá do Marcelo Matos, e o seguinte: o Vasco pode ser julgado aí como rével. Todos os fatos aí narrados na petição do advogado aí do Marcelo Matos podem ser considerados como verdadeiros. O Vasco ontem emitiu uma nota oficial falando que não recebeu intimação. O juiz vai bater o martelo e o Vasco, por não ter mandado advogado, pode pagar 8 milhões de reais. É brincadeira. Bom, situação aí da licitação do Maracanã, tá? Vocês sabem que o governador Cláudio Castro abriu aí, em outubro do mês passado, o edital aí para a licitação do Maracanã. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro pegou várias irregularidades, vários vícios nesse edital. Ontem a gente tomou conhecimento que o novo edital já está pronto e que o TSE vai julgar nesta quarta-feira se está tudo esclarecido, se há algum vício. Isso está acontecendo, o processo aí de licitação do Maracanã será aberto aí e o Vasco conta aí com a parceria da 777 Partners, da Legends e também da W Torre para ficar aí com a concessão aí do Maracanã, concessão que é chamada de Maracanã para todos. Bom, com relação à situação aí envolvendo Vasco e Atlético MG, né? O Atlético lá de Minas Gerais. Eu fiz algumas críticas, acho que tinha adversários aí maiores para o Vasco poder fazer esse jogo treino, mas foi uma opção aí da SAF, nos cabe agora respeitar. Sexta-feira, às 19 horas, com um portão fechado, um vacilo aí desse pessoal da SAF, o Vasco enfrenta o Atlético. E o seguinte, tá? A gente pode ter mudanças aí na equipe do Vasco da Gama, como a entrada aí do Ivan, a permanência aí do Rodrigo no meio-campo do Vasco e também o Aureliano entrando no time. Esse é quase certo aí, tá totalmente recuperado, o jogador que chegou aí junto ao Vélez para poder ser titular do Vasco da Gama. A maior negociação da história do Vasco.
sobre a situação de cota de TV. A gente sabe que tem dois blocos aí, capitaneando a chegada da nova Liga Brasileira, certo? De um lado está a LFF, que é a Liga Forte do futebol, e do outro lado está a Libra. E o seguinte, o Vasco da Gama está aí no bloco, inexplicavelmente, da Libra. E o seguinte, ontem a gente tomou conhecimento que a Liga Forte do futebol propôs um critério cujo qual o Vasco da Gama iria ganhar 13 milhões a menos do que o Flamengo. Ou seja, o Vasco iria levar 206 milhões e 800 mil reais. A Liga Forte iria vender aí para o fundo Serengeti, né, para a corretora Life Capital Partners, e o seguinte, 20% de transmissão do Campeonato Brasileiro durante 50 anos, né? Por outro lado, a Libra, né, que é o bloco que o Vasco da Gama está, né, propôs aí que o Vasco da Gama ganhasse 198 milhões aí de reais. E o Flamengo 316 milhões. A grande pergunta é, por que o Vasco está aí no bloco onde quer pagar menos? No bloco aonde está o Flamengo. São coisas que a gente não consegue entender. E para a gente finalizar a situação do nosso vídeo, a gente fala sobre a situação aí de reforços, porque ontem pintou dois nomes, né? E o seguinte, o Vasco está analisando dois nomes do Atlético de Madrid? Não, do Atlético de Minas Gerais. Isso mesmo. O volante Carlos, de 17 anos, e David Braga, de 21 anos. O Vasco tem interesse nesses dois atletas aí, abriu negociação. Esses jogadores serão observados aí na sexta-feira, no jogo amistoso que o Vasco fará contra o Atlético de Minas Gerais. E é o seguinte, dois jogadores que, na minha opinião, não vão acrescentar em nada, porque, a princípio, não vai chegar para ser titular do Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. Então, o Vasco precisaria trazer jogadores aí de alto nível que servisse aí, que iriam servir, melhor dizendo, para poder ser titular e resolver o problema do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. Porque esses dois jogadores aí são mais duas apostas aí da 777 Partners, tá? Tô falando pro pessoal, igual eu falei ontem na live, é ano de eleição no Vasco da Gama. Então eles vão montar um time bom. Vocês podem ter certeza disso. Ano de eleição, para essa coisa ruim permanecer aí no poder, né? Vocês podem ter certeza que eles vão gastar dinheiro que não tem para poder fazer um time aí no segundo semestre. Pode cobrar aí, só por conta da eleição. Obrigado aí pela atenção. Enquanto isso, enquanto não vende o Marlon, é isso que a gente vai ter aí, ó. Carlos, de 17 anos, e David Braga. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!